Olá, sou eu, Vivian Carla, e hoje começa um papo de imprensa, mas um papo de imprensa muito especial, porque nós estamos entrando no mês da mulher, um mês particularmente que eu amo, que é o mês de março, trazendo aqui uma pessoa que representa e muito bem, uma representatividade muito feminina, muito forte na nossa cidade, que é a Luciana. A Luciana que é secretária da Secretaria Municipal de Cuiabá, né, da nossa cidade, da nossa capital. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigado por ter arrumado um tempinho e vindo aqui nos contar um pouquinho da história, trazer um pouco de informação. Seja muito acolhida e bem-vinda por aqui. Eu que agradeço a oportunidade do programa mais uma vez, Vivian, por estar com você aqui e principalmente falar dessa Secretaria Municipal que vai fazer 2 anos, tão nova e com tantas atividades para atender as mulheres cuiabanas e todas as mulheres também, né? Porque a gente sabe que Cuiabá é um coração imenso, recebe todas. Então a gente está aqui falando um pouquinho dessa secretaria, de todas as atividades, principalmente num mês tão especial que é o Março Mulher, ao qual todos os dias a gente leva informações, acolhe as mulheres. Então eu fico muito feliz e agradeço, eu tenho certeza que vai ser um papo muito interessante. Ah, com certeza. Por falar em conhecimento, né, uma coisa interessante, trazer já essa informação. Quais são os espaços, quais são as atividades que a gente tem hoje, que tem e não sabe? Né, que a grande verdade é essa, que a gente possui ali, né, é do nosso direito, está ali à nossa disposição e nós não sabemos. Muitas vezes as mulheres, elas não têm muita informação. Sim. E às vezes é levado e passa despercebido porque hoje a notícia é muito rápida. E a Secretaria Municipal da Mulher, hoje ela tem um espaço físico na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao INSS, uma localização excelente, que todas as mulheres podem ser atendidas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Nós temos um núcleo também, que é o espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência, mas a gente tem levado também dentro dos CRAS e dos CREAS, através dessa transversalidade com as outras secretarias, porque eu falo que a Secretaria da Mulher, ela veio para trazer as outras secretarias para perto da mulher e a gente acolher essa mulher, porque muitas vezes ela vai numa secretaria para uma pauta específica e quando ela chega até nós é uma pauta muito mais extensa. Então a gente fala que ela veio para acolher todas as mulheres. Você falando aqui me veio uma analogia, se eu estiver errado você pode me corrigir. Quando você está com uma dor e você não sabe onde é essa dor, você vai geralmente num especialista geral. E aí ali ele fala, né, ele te dá as diretrizes, né? Olha, você precisa buscar esse especialista e a gente tem essa conexão, a gente pode fazer para você, ou você precisa fazer determinado exame ou determinada atividade física e é dali, daquele pontinho, que há uma direção. Então eu acredito que vocês lá, com o trabalho que deve ser feito por uma equipe bem bacana, deve ser esse ponto de direção para a mulher. Porque muitas vezes estamos perdidas, sem acolhimento, sem apoio, e aí chega ali, acredito que deve encontrar uma direção. É nesse sentido, a gente tem uma rede de enfrentamento, redes de apoio, a Secretaria tem buscado conhecer todas as associações, conhecer os CRAS, os CREAS, todas as redes no Judiciário, no Legislativo, no Executivo, para entender essa complexidade. É o que você disse bem, muitas vezes a mulher ela vai na saúde para um exame, mas muitas vezes ela quer uma outra situação, que é um emprego. Aí muitas vezes ela não sabe que existe o Cine Municipal, que ela pode cadastrar o seu currículo, que muitas vezes tem a vaga, ou até mesmo para uma entrevista de emprego. Ela não sabe como fazer, como se portar, ou fazer um próprio currículo, ou a vaga do filho na educação. Então, assim, a gente é cirúrgico. A gente consegue fazer os encaminhamentos para ela no que há necessidade dela. E o mais importante é que a secretaria ela não é de gabinete. A gente costuma sair. A gente é para fora, a gente é aquela que vai em todos os bairros, tenta ir com a equipe em todos os bairros, tenta conhecer, fazer parcerias, o que é de melhor para essas mulheres. A gente tem buscado conhecimento também para nós, para que a gente possa levar o melhor. Nossa, e a demanda é imensa, né? Porque são problemas emocionais, são problemas de saúde, são problemas estruturais. Então, assim, a quantidade de situações que tem, de profissionais que devem agregar dentro do projeto deve ser muito, muito imensa, muito diversa, né? A maior dificuldade, porque a secretaria ela nasce no meio de uma pandemia. É uma situação assustadora para todos nós. E a mulher ela é mais vulnerável, ela foi mais vulnerável. Porque ela tinha os filhos dentro de casa, muitas delas deixaram o seu emprego porque os filhos também estavam fora da sala de aula. A violência também aumentou para essas mulheres, a qualificação para essas mulheres também diminuiu. Então, assim, a gente nasce no momento difícil, mas eu acho que a gente cresce no momento difícil, porque as dores a gente não mede.
Eu até disse ontem para uma mulher que ela falou assim, quando eu vejo a minha dor, eu olho a do outro, eu falo, a minha não é nada. Não, a sua dor é sua dor, a gente não mede dor das mulheres, a gente não posso medir a sua pela da outra. O que a gente tem que é fazer esse acolhimento com a sua dor e achar o caminho. Eu acho que essas mulheres cresceram muito na pandemia, nós vamos ter muitas fênix aí, muitas mulheres que perceberam o seu valor e buscaram conhecimento também, se qualificaram também. A gente teve projetos que se qualificaram, que estão no mercado de trabalho, muitas foram estudar. Então, eu vejo Cuiabá, pós-pandemia, com muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres quebrando ciclos de violências, e eu acho que a gente tem muito a fazer nesse sentido, de posicionar todas elas. Você trouxe que vocês nasceram num momento difícil, eu diria que foi num momento necessário. Adequado, né? Sim, era preciso esse acolhimento. E uma coisa muito importante que se construiu com o passar dos tempos era essa rivalidade entre mulheres, né? E quando vocês trazem dentro um espaço com acolhimento, né? E com esse cuidado da gente não julgar a capacidade de uma pessoa ou julgar a dor, e realmente ouvir sem julgar, acolher sem julgar, a gente está falando de algo que é necessário e que é preciso na caminhada das mulheres. A gente percebe que a palavra sororidade, que a gente ouve muito, é até uma palavra longa, difícil de ser falada e difícil de ser executada. Então, quando a gente percebe mulheres fazendo críticas às próprias mulheres, falas extremamente machistas, nossa, muitas vezes, a mulher foi feita para casar, ela aprendeu a cozinhar, ela pode casar. Isso é uma fala machista. E nós não percebemos. Talvez, por quê? Porque nós tivemos uma cultura desta forma. Então, é um trabalho diário. E eu acho que o trabalho que a gente faz também é começar na base. É começar dentro da escola essa educação. E não só com mulheres, com meninos. E também com as mulheres, porque são elas que educam os meninos, né? Que a gente sempre fala isso. Então, eu acho que ela veio de forma adequada. Eu acho que a primeira-dama Márcia Pinheiro foi muito feliz quando ela veio na primeira gestão, Vivian, em 2017, ela já fazia políticas públicas, mas se fazia de forma pontuais, fazia aqui, fazia ali. E a Márcia, com todo o pensamento dela, era o seguinte, falou, não, eu preciso que tudo isso esteja no espaço, eu preciso que essa equipe só pense nisso, como agir, como fazer políticas públicas. E foi aí que nasce a secretaria, em maio de 2020, ela é a nossa madrinha, ela está ali sempre projetos, inovadora no que pensa, e isso é importante. Quando a gente tem gestores que têm a paixão pela pasta, que foi criada e que está sempre apoiando os projetos. Então, assim, o prefeito Emanuel e a primeira-dama Márcia Pinheiro nos deixa feliz por estar sempre perto, por segurar a mão junto e falar, não, vai que a gente segura aqui, vai dar certo. Então, isso eu acho que acrescenta, né, para Cuiabá. É uma política, eu sempre gosto de, quando trago, né, quando tem a situação da gente falar de política, que eu gosto de dizer assim, que a política ela só é válida quando chega na ponta, né, quando ela atende realmente as pessoas que precisam dela. E muitas pessoas ainda, por um preconceito, por crença, evita o assunto, não quero falar sobre, eu não preciso disso, né, sendo que as coisas não são bem assim, né. Então, eu acho que quando vocês abrem uma casa como essa, com o apoio de um poder público, com políticas públicas voltadas para o mundo feminino, o que vocês estão dizendo para a sociedade? Olha, nós estamos aqui por vocês, nós estamos aqui porque vocês precisam de nós. O que eu vejo, até como advogada, há 20 anos em Cuiabá, que muitas leis são inócuas. E me deixa muito triste, porque às vezes um assunto, ele se torna tão popular, e principalmente quando se fala de mulher, aí ele é um popular, as pessoas não vão perguntar para nós mulheres o que nós pensamos sobre aquele assunto. E criam-se leis que não são executáveis, que não vão para a ponta. Então, se você pegar a quantidade de leis que nós temos, que fala de mulher, você joga no legislativo, municipal, estadual, federal, quando você olha na prática, ninguém criou essa política pública para que isso funcionasse. Então, esse olhar nosso também para que as coisas funcionem, para que cheguem na ponta daquelas mais vulneráveis, daquelas que mais precisam, é o trabalho que a gente também tem realizado em Cuiabá. Uma coisa importante que eu acho que você poderia frisar também é essa questão que você disse que a secretaria ela funciona, ela tem uma casa, existe um espaço, mas vocês também chegam aos lugares, né? Eu acho que é interessante falar sobre as organizações, sobre as associações que vocês têm esse acesso. Como que funciona? Sim, com certeza. Hoje o espaço físico da secretaria, até a gente está
tem um espaço criança na secretaria, tem um espaço amamentação, que a gente está agora inaugurando no mês de março, mulher, porque quando essa mulher chega, às vezes a dor é tão grande, ela está com a criança, a gente tem um espaço para a criança ficar. Essa mãe está amamentando, ela tem um espaço dela para amamentar. Então, a secretaria tem todo esse cuidado físico. Porém, a gente tem o núcleo do espaço de acolhimento a vítimas de violência no HMC, de um momento acolhedor, que é outro guincho, né, da secretaria, né, que é um outro tipo de atendimento, mas a gente tem as associações dentro dos bairros, a gente tem a Secretaria de Relações Comunitárias, aos quais a gente tem um acesso muito grande a toda a equipe da secretaria, ao qual a gente vai até a comunidade, a zona rural. No feriado aí, no sábado, a gente esteve numa comunidade rural atendendo as mulheres com deficiência. Mulheres cegas, cadeirantes, que querem qualificação, que querem ser ouvidas. Então, a gente também sai da secretaria com a equipe e vai aonde precisa. E Cuiabá é imenso, territorialmente falando, nós temos muita zona rural aqui, que muitas pessoas só ficam na área central e não percebem. Então, esse espaço físico existe, mas a secretaria, ela anda para todo lado. A gente é itinerante, a secretaria, toda a equipe está em todo lugar a todo momento. É um trabalho muito assim, voltado para quem precisa vir, né, e para quem também não pode vir, ou muitas vezes tem vontade de vir, mas tem vergonha, tem medo, né, tem muitas outras coisas. E aí passado esse primeiro momento, sabe, Luciana, onde as pessoas foram acolhidas, foram ouvidas, e aí tem que dar um encaminhamento para essa mulher, porque essa mulher, ela precisa se qualificar, essa mulher, ou às vezes ela precisa empreender, ou ela precisa melhorar, como você disse muito sabiamente no primeiro bloco, melhorar a forma, né, de se apresentar na hora de fazer um programa, ou de repente descobrir o que seria o melhor caminho para ela, como que funciona essa rede de incentivo e de qualificação. Nós em Cuiabá, em 2017, mais uma vez idealizado pela nossa primeira-dama Márcia Pinheiro, o Qualifica 300. Foi se pensado numa qualificação geral. Foram mais de 5.000 pessoas qualificadas. E qualificação que ia até os bairros. A necessidade dos bairros. O mais interessante no primeiro momento desse Qualifica 300 foi compreender a necessidade dos bairros. Quem são essas pessoas e o que elas precisavam fazer, o que tinha no mercado de trabalho. E quando veio a secretaria em 2020, nós pensamos em fazer um Qualifica Mulher. E buscar o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho e da Secretaria de Assistência. Então, a gestão ela tem um case de sucesso que é essa transversalidade entre todos. É uma maneira de administrar do Emanuel que todas as secretarias têm que se conversar. Todo mundo tem que saber tudo. Não é só a Secretaria da Mulher, eu preciso saber das outras secretarias, porque é por Cuiabá que nós trabalhamos. E quando foi em 2020 veio a pandemia. Bem quando a secretaria lançou, a gente tentou de forma virtual. Muitas mulheres não tinham internet em casa, essas que necessitam. Mas o ano passado, houve um comitê que teve a Secretaria de Assistência, que tem a secretária Ellen, o secretário de Trabalho, Volo, e a Secretaria da Mulher, para fazer também a qualificação de jovens, a qualificação de pessoas com deficiência e a qualificação da mulher. E nós qualificamos mais de, acho que foi umas 800 mulheres, que vai ter agora, em março, dia 16, a formatura delas. E o mais interessante é que nós vimos, com tudo que nós ouvimos, a necessidade de levar informações e falar. E houve a inclusão de 2 palestras em todos os cursos, para homens e mulheres, que foi a palestra sobre a violência doméstica e álcool e drogas. E aí os depoimentos vieram. Que cada vez que a gente leva informação, a demanda aumenta. Porque elas têm um despertar para que algo está acontecendo de errado. Porque quando a gente pensa na violência, a gente pensa só na física, mas a gente esquece a moral, a psicológica, que é muito mais doída. Então, nós fizemos essa qualificação com esse diferencial, falando de educação financeira também, levando para os bairros, né, levando a demanda para os bairros. E o diferencial é que, além dela ser informada, nós proporcionamos para ela ir à carretinha do Cine Municipal. O Cine foi até esses lugares para cadastrá-las dentro das vagas de trabalho. Se cadastraram, muitas delas já estão trabalhando. No final do ano, elas nem tinham terminado o curso, tinha uma que estava fazendo panetone. Ela e o filho
Ela se separou por uma violência doméstica, descobriu que existia violência dentro de casa, separou, ela e o filho estavam se profissionalizando e já estava com uma demanda imensa de panetone. E são outros depoimentos de qualificação que a gente verifica que não é só a qualificação profissional, é aquela questão financeira que ela tem de falar, olha, agora eu tenho o meu, agora eu posso para o meu filho. E muitas delas, assim, eu sempre fui dona de casa, eu achei que eu não podia mais, uma senhora de 52 anos, fazendo curso de confeiteiro, e se eu ouvir esse depoimento, a gente fica muito feliz. E a gente tem novidade por aí, esse ano a gente vai, a partir de maio, lançar mais 1.200 vagas para as mulheres, tem os catadores que era catadores de lixo, né, de recicláveis, vai ser fechado, e nós vamos ter a qualificação de todos esses profissionais também. Então, assim, é um leque de qualificação de forma gratuita e próxima onde a pessoa mora, para que ela não tenha nem a despesa do passe, nem a despesa do transporte. Ela vai, todo o material é de forma gratuita e ela fabrica ali na prática também, e depois a gente faz os encaminhamentos para o Cine Municipal para que a gente consiga vagas também. E o legal desse ano é que a gente leva o Cine e vai buscar os empresários daquele bairro para solicitar a vaga deles também, para que possa trazer para o nosso banco de cadastro. Então, isso aí a gente fez e foi um case de sucesso. Hoje, o Ministério da Mulher lançou um Qualifica Mulher através desse projeto que a primeira-dama Márcia levou. Íamos para a ONU ano passado apresentar esse projeto, em virtude da pandemia, ser cancelado. Então, a gente vê que é um case de sucesso, que outros municípios, outras cidades estão implantando, e a gente fica muito feliz, porque o que a gente importa é que chega a todas as mulheres. E sendo um case de sucesso, igual a gente ouve outros projetos, Cuiabá tem avançado bastante nessa qualificação. Magnífica a sua fala. Tô aqui, ó. Não quero nem mais. Pô, eu tenho que continuar Esse gravando. Esse projeto é fascinante. Da mesma forma que você emociona, eu acho que a primeira-dama Márcia, que está nos ouvindo aí, ela se emocionou também quando foi falar com a ministra Damares sobre esse projeto. E acho que é a 4ª edição esse ano que nós vamos fazer. E me emociona no sentido, sabe, do quê? Porque muitas pessoas, eu vou incluir mulheres nisso, tá? Quando ouvem mulheres em situação de vulnerabilidade, em especial em viver em relacionamentos abusivos, né, que eu vou falar uma coisa que me incomoda muito, o julgamento por que continua nessa relação? Por que não sai dessa relação? Comigo isso não acontece. Eu não deixaria chegar nesse ponto. Então, essa é uma fala muito dolorida e é uma fala que ela tem que ser eliminada do nosso discurso, porque nós não sabemos o que aquela pessoa passa. A dependência emocional, a dependência financeira que abala muitas mulheres. Então, muitas mulheres vivem, e a gente fala dessa geração e de outras passadas que viveram, às vezes, elas morreram e não conheceram a independência. Né? Elas morreram vivendo em relacionamentos abusivos e achando que estava fazendo o que era correto, porque foi assim que elas foram ensinadas. E quando um projeto desse vem e dá a qualificação e dá essa liberdade dela buscar aprender e ter o trabalho dela, e ter a dignidade dela, e ter o dinheiro dela e o reconhecimento, imagino tanto que isso empodera ela e as pessoas ao redor dela. Não, com certeza. O sair de casa, a gente teve vários depoimentos, um deles até que ela foi obrigada a tatuar o nome do esposo e ela sofria violência e ela teve a oportunidade de fazer o curso e ela ainda conseguiu depois tirar essa tatuagem com o tempo. Então, assim, é uma autoestima. Muitas vezes ela tá ali, sair de casa, conhecer outras pessoas, outra história. Eu acho que a autoestima é você valorizar e ver que ela é importante para o município, ela é importante para a cidade, ela tem um curso totalmente gratuito e de qualidade. É um curso de excelência, né, feito por várias instituições, onde ela está ali com o melhor produto, e então eu acredito que a autoestima dela, é o que você falou, a violência é um ciclo, ela não é da noite para o dia que você consegue sair, ela é muito difícil, é muito dolorida, e você entender aquela cultura que você foi criada muitas vezes até pela sua mãe, que era machista, até sua mãe era, porque ela tinha falas, porque ela foi criada daquela forma. Não existe culpa daquela mulher de ter o momento dela. Ela tem um ciclo a ser quebrado. E o ciclo, a gente sabe, qualquer ciclo a gente não quebra da noite pro dia. Então, até sem porque essa violência também não começa da noite pro dia, não. Né? Ela começa, né, aos longo poucos, de né? E às vezes imperceptível para aquela mulher, que ela não vai percebendo, porque talvez o dia a dia doméstico dela é corrido, muitas vezes ela trabalha, porque nem todas deixam de trabalhar. Muitas vezes ela tem que passar maquiagem para ir trabalhar, né? Sim.
Olha, o papo tá ficando cada vez mais interessante e a gente vai trazendo mais assuntos bacanas, né, Lu? Eu acho que se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né, Luciana? Com certeza, tem muito a falar. Tem muita fala. Mas assim, vamos tentar trazer alguns pontos importantes. Eu queria muito, a gente estava aqui trazendo nos bastidores, falando sobre a questão do preconceito, né, do agregar a diversidade, né, as mulheres que são excluídas ou que não são vistas como mulheres, como elas se sentem verdadeiramente. Como funciona? Como eu estava falando ontem até numa palestra, eu falei que o ser mulher, a gente tem que levar no princípio de respeito e de igualdade. E eu falo que todas as mulheres têm seu espaço. A gente e tem que analisar o contexto de cada uma delas, como eu disse anteriormente, com as suas dores, né? E a gente na secretaria sentiu a necessidade de um coletivo para as mulheres trans e travestis, porque muitas delas hoje estão na prostituição não porque querem, mas por causa do preconceito e muitas vezes de não ter a oportunidade. Então, o trabalho que a gente tem lá no coletivo é por situações que elas passaram de preconceito, desde fazer uma denúncia, desde ser recebida no mercado de trabalho, elas passam por uma entrevista e quando percebem já a vaga já foi ocupada. E o município de Cuiabá, ela fez um projeto chamado Inclua Cuiabá. Inclua Cuiabá. E nesse projeto são essas pessoas que são muitas vezes excluídas por nós mesmos, pela própria sociedade. São pessoas com deficiência, são as pessoas, essas mulheres trans. Hoje a gente tem no município contratações nesse sentido e o coletivo, através da nossa gerência, veio ter essa roda de conversa mensal. Todo mês a gente vem ouvir a demanda delas, a gente vem falar um pouquinho do nome social, de como elas podem fazer de forma administrativa, sem necessitar do judiciário, para ter a sua documentação enquanto mulher. Se elas se sentem mulher, vamos respeitar. Eu posso até não gostar ou não querer, mas eu acho que a gente não pode gerar violência em relação a isso. E esse coletivo veio nesse sentido na secretaria, ouvi-las e poder orientá-las e ajudá-las, porque o que nós queremos é essas mulheres também se qualificarem, há vagas não qualifica, para que elas possam ir para o mercado de trabalho também. Acho que falando de absurdos, né, que a gente ouve falar em várias outras, até em situações, né, como você trouxe aqui nos bastidores das mulheres indígenas, né, das mulheres que vivem em zona rural, hoje, na situação que a gente vive, a gente ainda acha absurdo algumas coisas que a gente ouve, mas que são comuns para essas mulheres. São situações do dia a dia delas. Mas a gente tem que ouvir isso e a gente não pode se calar. A gente não pode olhar e falar assim, é normal. Essa mulher escolheu ser assim, essa mulher escolheu viver assim. A gente não pode aceitar isso como uma coisa banal e ficar quieto e ficar por isso mesmo, né? Eu acredito que algum movimento deve ser feito. Se você não sabe como ajudar, busque alguém que de repente saiba como ajudar, como trazer uma orientação. Eu acredito que ficar parado, estagnado, vendo as coisas acontecerem e a gente não fazer nada, isso daí também, a gente também está sendo cúmplice, a gente também está pagando por isso, né? Na verdade, a gente sempre fala, na briga de marido e mulher se mete a colher. Sim. Antigamente falava, não faz. Hoje você pode salvar uma vida, hoje você pode ser omissa. Hoje a legislação vem, gestores condominiais tendo que notificar no caso de violência, mas se capacite, estude, se sensibilize a essa causa e vê quais são os caminhos, até mesmo para você não fazer errado e colocar em risco sua vida. Sim. E daquela pessoa que precisa do seu apoio. Como você disse da indígena, nós recebemos uma indígena ao qual ela conseguiu fugir de uma tribo por um agente de saúde que foi até lá, ela conseguiu passar para ele, em vez dele na hora fazer uma atitude, ele trouxe essa informação. E aí acabaram o movimento trazendo ela conseguindo. Ela era estuprada, e ela era estuprada de forma coletiva, e hoje ela conseguiu também quebrar esse ciclo de violência, ela veio para Cuiabá, uma tribo a 400 quilômetros daqui, foi atendida pelo espaço de acolhimento a vítimas de violência, se tratou, encontramos um parente, podemos ajudá-la. Nós temos o caso de uma senhora de 92 anos também no espaço que nos procurou, era abusada sexualmente pelo filho, e os vizinhos sabiam e ninguém fazia nada, não vamos se meter. Então você imagina uma senhora de 92 anos sendo abusada sexualmente. Então eu acredito que a gente tem que poder ter esse olhar sem julgamento, dizer, ela merece, ela não sai disso, para que eu vou se meter? Não,
ligue para o 190, na iminência que você verifique uma violência doméstica ou qualquer tipo de violência, o 190. Quando você tem conhecimento de alguma violência próximo de você ou cárcere privado, muitas vezes a gente teve um caso, uma mulher em cárcere privado aqui, eu falava, gente, mas o vizinho, ninguém via nada? Será que não percebia que ela não saía para andar com o cachorro? Então, às vezes, a gente tá vendo, mas a gente não quer ver, porque a gente também não quer se meter. E a gente acaba correndo o risco de deixar de salvar uma vida. Quando é assim, central de atendimento no 180, liga para o 180, faz sua denúncia, coloca o seu endereço de forma anônima. Eu acho que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa saber como fazer para poder ajudar, porque eu acredito que a gente não pode ficar inerte nem se calar. Eu acho que o caminho para qualquer mulher iniciar quebrando o ciclo é a denúncia. O primeiro caminho é denunciar o agressor e fazer com que ela tenha esse apoio, esse acolhimento, porque as pessoas que mais abandonam acaba sendo a família nesse momento. O maior julgamento acaba sendo de quem está próximo dessa mulher. E aí, até trazendo um outro gancho, uma outra situação que eu queria que você trouxesse, né, do trabalho que vocês fazem, sobre esse apoio, sobre esse movimento solidário que é feito, porque crianças, existem órfãos aí do feminicídio, existem crianças também que estão em situação de vulnerabilidade, né, e famílias também que estão passando por aquele processo. Como que funciona esse processo de solidariedade? Na verdade, o que acontece é que muitas crianças perdem a mãe pelo feminicídio, muitas vezes é o pai, o agressor, né, o que mata, está no presídio, muitas vezes os avós já são de idade ou também já morreram, e essa criança fica à mercê dessa violência. A gente viu muitos casos esse ano em Cuiabá de assassinato onde a criança estava presente, viu o pai esfaquear. E o trabalho psicológico dessa criança, e aí, com quem ela fica? Muitas vezes a guarda dessa criança fica ninguém querendo ficar por causa da condição financeira. Pensando nisso, o município de Cuiabá, ele fez um projeto cuidando da gente, e dentro desse programa, cuidando da gente, tem o projeto Solidariedade e Ação. E ele é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência, a presidente é a secretária Ellen Ferreira, e existe um comitê, ao qual faz parte a Secretaria Municipal da Mulher, que ali está vice-presidente no comitê, as outras secretarias, para que a gente possa fazer uma transferência de renda àquela criança que foi órfã dentro do município de Cuiabá. Então, aquela criança que a mãe morreu por feminicídio, uma pessoa, qualquer um parente, amigo, que tenha a guarda dessa criança, ela seja menor de idade, nós vamos fazer um trabalho de visita técnica a essa família, para que a gente possa fazer uma transferência de renda de meio salário mínimo. E não é só isso, não é só eu estou pagando, vai resolver, eu vou transferir, a financeira resolveu. Não, o nosso trabalho vai muito além, porque nesse acompanhamento na casa vai a assistente social e a psicóloga. Então, nós instituímos dentro do comitê uma assistente e uma psicóloga, que vai levantar todo aquele grupo familiar, como aquela criança vive, aquela criança está na escola, aquela criança está em algum programa social, aquela criança, quando a mãe faleceu, essa criança teve o tratamento psicológico. Então, Solidariedade e Ação, ela vem com toda essa equipe multidisciplinar que vem além da parte financeira para ajudar aquela pessoa que está com a guarda dela, mas muito mais, poder tratar aquela criança na parte psicológica, emocional, para que pelo menos ela tenha um futuro melhor, para que ela acredite que não é normalizada uma violência, porque muitas crianças, quando participam da violência, elas normatizam isso na escola, batendo em outro amigo, elas normatizam a violência, e o que nós queremos é que elas possam crescer mais saudável psicologicamente. Então, o projeto Solidariedade e Ação, ele é um projeto lindo, que veio acrescentar aí, em toda a equipe, eu falo que é da Prefeitura de Cuiabá, esse projeto da primeira-dama Márcia, que trouxe só nós para sermos essas mãos amigas aí para dar andamento no projeto. Sozinho ninguém chega lá, não, né, Lu? Tem que andar junto. Aquele que pensa, é por isso que eu falo sempre da transversalidade, dessa troca de experiência, aquele que pensa que é um núcleo sozinho, infelizmente é o que acaba acontecendo no país e a gente acaba tendo projetos lindos sendo engavetados, porque isso é meu, eu que vou fazer, e nós falamos que é para Cuiabá, eu acho que é para a gestão, eu acho que é para a população, e a gente só é uma mão
para executar nesse caso. Eu acredito que todos nós dentro de, né, e podemos falar de política e podemos ampliar esse assunto para qualquer outra situação onde aquilo que eu faço, onde aquilo que eu me posiciono, minha ideia pode ser boa, mas pode ser também que uma outra pessoa venha e complemente a minha ideia, ou pode ser que eu tenha ideia e outra pessoa execute, né? Então a gente precisa parar de ter esse ego, né, e começar a realmente unir as mãos e fazer, né, um futuro melhor. Mas assim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do futuro, do que está acontecendo agora e do que ainda vai acontecer, dos projetos que estão aí em andamento, você já trouxe, né, tão lindamente vários aí, e do que ainda está, o que promete o mês de março e as outras ações para esse ano ainda. Nós na Secretaria, nós trabalhamos, iniciamos janeiro com os planejamentos, ao qual eu já mando um abraço a toda a equipe da Secretaria, a secretária adjunta Elisa Regina, a toda a nossa equipe que conosco tem todas essas mãos, como a gente diz, ninguém faz nada sozinho, então essa equipe maravilhosa que está conosco tem ajudado muito. E nós temos agora o mês de março inteiro com alguns projetos, que é o projeto Mãos Amigas, é um projeto de capacitação e sensibilização, ao qual a gente vai falar dentro das escolas, porque a lei Maria da Penha foi uma inclusão do deputado federal Emanuelzinho, incluiu a Semana Nacional Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, na educação básica, no mês de março. Então, o mês de março, o Brasil inteiro tem que parar uma semana para falar dentro da escola. Levar a dinâmica que entender necessário para que a gente possa falar sobre a violência. E Cuiabá, dia 14 de março, lança a abertura da Semana Escolar com o projeto Mãos Amigas, que é capacitar e sensibilizar, além de multiplicadores, que é a parte da educação, é a comunidade escolar, os pais e as crianças também. Tem o projeto Mulheres em Ação, que será uma semana no Complexo Passaredo, com várias atividades esportistas, lazer, palestras, doação de animais, feiras culturais. A gente também tem o projeto. Tem o projeto Roda de Alto Amor, que é uma terapia em grupo, que ela acontece dentro do espaço de acolhimento, que é esse núcleo dentro do HMC, que essa terapia foi uma necessidade que nasceu das próprias acolhidas nossa. E nós iniciamos também com um projeto Embaixadoras. Esse projeto é incrível, você falou que teve uma misa aqui, a gente teve embaixadoras iniciando com 2 projetos. Um é o projeto Transformação, são mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que vão se transformar agora, se transformaram por dentro e vão se transformar por fora. A autoestima mesmo também proporcionar a elas, mas também as Mises, todas as Mises de todos os espaços, elas vieram junto com o contexto para se capacitar, para levar informação para outras mulheres, desde as pequenininhas que participaram conosco no Natal, elas vão estar dentro da secretaria, conhecendo a secretaria, sabendo como funciona, como é os lugares, o que elas podem nas redes sociais dela, sensibilizar outras mulheres também para estar dentro dos espaços. E a gente entrega também esse mês o anuário que é o trabalho que foi realizado dentro do espaço de acolhimento. A gente entrega para a sociedade todo um quantitativo e analítico de quem foram essas mulheres que foram atendidas, quem é esse agressor no município, o que nós podemos fazer para melhorar, como a gente pode reduzir esse índice de violência doméstica dentro da nossa cidade. Então, a Secretaria, no mês de março, ela não para. O atendimento continua normal dentro da Secretaria. Essas atividades são todas atividades que nós vamos estar dentro dos bairros, como eu disse. O projeto vai estar no Passaredo, vamos ter projeto lá no Pedra 90, vamos ter projeto no CPA, vamos ter projeto no HMC, vamos ter os projetos dentro das próprias secretarias. Então, assim, vai ser um gabinete itinerante, levando várias informações, principalmente a gente leva as informações através de cartilhas. Então, a gente leva o material com cartilhas informativas, a gente leva para dentro do transporte público também, a campanha Meu Corpo Não é Corrimão, que foi aprovada uma lei de importunação e assédio sexual dentro do transporte público no ano passado, e a gente fez esse projeto Meu Corpo Não é Corrimão, porque muitas vezes dentro do transporte público as mulheres não conseguem nem irem para casa com segurança, porque tem um abusador ali dentro. Então, a gente também vai estar dentro do transporte público, dentro das estações, levando o projeto Meu Corpo Não é Corrimão. Não é não. Então, o projeto vem com muita... coibir mesmo esse agressor, deixar a mulher poder ir e vir com a mobilidade humana dela,
sem precisar segurar com a criança aqui, a bolsa aqui, e ainda ser abusada dentro do transporte. Então, a gente tem vários projetos aí para março, mas esse ano a gente tem aí o lançamento, a entrega também do espaço de acolhimento na UPA Leblon, como eu iniciei falando, e até o final da gestão a gente terá outros espaços como esse também. Então, a gente quer ter a Casa Brasileira da Mulher, que é uma casa também que esse ano a gente já inicia a obra dela, tem 7 no país e Cuiabá será a 8ª. Então, Cuiabá não podia estar de fora. Cuiabá tinha que ter a Casa da Mulher Brasileira. E a gente bate na porta, viu, Vivi? A gente vai no Congresso, a gente bate na porta, a gente pede emenda para que a gente possa trazer vários projetos aqui para a Secretaria também. Tem uma fala que eu sempre trago aqui dentro das pessoas que vêm, trabalham dentro da política, né? Que eu trago para as pessoas que nos acompanham, que é o seguinte: falar, a gente fala muito, a gente reclama muito, mas na hora da gente fazer a parte da gente, na hora da gente separar o lixo da gente, na hora da gente cuidar da nossa calçada, na hora da gente, sei lá, fazer uma denúncia, na hora da gente poder de alguma forma contribuir, né? Aí a gente já não faz, né? E aí a gente reclama, e a gente não procura entender como funcionam os órgãos, a gente não vai até, independente de ser prefeitura, de ser governo, de ser federal, não importa. Eu acho que a gente precisa entender como funcionam as leis, a gente precisa entender quais são os nossos direitos, mas também entender quais são os nossos deveres como cidadão, como ser humano. Porque, de repente, eu entender como funciona um trabalho, e você, mulher que está nos acompanhando, de repente você é uma advogada, você é uma psicóloga, você é uma contadora, não sei, são inúmeras nas funções que podem estar agregando, né, somando o projeto. É muito melhor eu ir lá e me dispor, entender e dedicar 1 hora da minha semana, que seja online ou presencial, do que eu ficar criticando, que ninguém faz nada. É o que eu sempre falo, minha mãe sempre falava que a gente reclama às vezes no lugar errado. A gente vai no mercado, alguma coisa acontece, a gente reclama para o caixa, para aquela pessoa que veio trabalhar de manhã, que está ali, que não vai adiantar nada reclamar para ela. Eu vou lá, vou jogar tudo nela. Então, eu aprendi isso. Eu acho que a gente tem que conhecer as ouvidorias, as controladorias, os espaços públicos que existem. Não dizer, isso ali em Cuiabá não acontece. Acontece, muitas vezes você não sabe, porque talvez a rede social, o dedinho da rede social, o dedinho do WhatsApp me facilita publicar o que eu quero, então muitas vezes eu deixo de conhecer. Sim. Então eu sempre falo para as pessoas, gente, não é só a rede social, não é só o WhatsApp, tem os espaços físicos que você pode ir em secretarias, portas abertas, seja em qualquer prefeitura, estado, federal, seja o judiciário muitas vezes, que a gente desconhece a defensoria, desconhece os órgãos que existem dentro do judiciário, das delegacias. Então, assim, eu acredito que nós precisamos conhecer, buscar informações, ocupar o nosso tempo também nesse sentido, porque até na hora de reclamar, a gente vai reclamar aonde vai chegar de verdade e a coisa vai resolver, porque senão de nada adianta também. Então, eu acho que o trabalho é esse, é importante e todos nós podemos acrescentar enquanto sociedade. Falar com a pessoa certa, né? Sempre, eu falo isso. Sempre, né? A gente tem que falar com a pessoa certa. E isso vai para tudo na sua vida. De repente você tem um sonho, a gente está falando de reclamação, mas você pode ter um sonho, ter um projeto, mas aí você fala para uma pessoa que não te anima, que não te coloca para frente, que muito pelo contrário, ainda te coloca para baixo, né? Então, às vezes você deixa aquele teu sonho guardado, né? Aquela ideia na gaveta, né? E aí, muitas vezes, depois, num outro momento, você encontra uma pessoa que tem um pensamento, né, legal ali contigo e você faz acontecer. Lu, eu tenho uma notícia triste para te dar. Acabando o programa. Tá acabando o programa. Você acredita nisso? Não, olha, a gente tem muita coisa para falar. Nós estamos num ano aí que eu gostaria de ter várias mulheres aí, ano eleitoral, muitas mulheres aí nos espaços também do Legislativo. Política, vou esperar todas as mulheres aí. A Secretaria também trabalha nesse sentido, para ver muitas mulheres. Pois é. Nós queremos convidar, né, as pessoas para conhecerem, né, o trabalho, né, do seu trabalho, o trabalho da Secretaria, enfim, de tudo, né? E, enfim, vai estar aí disponível para vocês os telefones de contato, as redes sociais, para vocês que quiserem também conhecer um pouquinho mais e também ajudar e colaborar e entender um pouquinho mais como funciona. Eu só tenho que te agradecer por tudo que você falou aqui, foi tudo muito importante, né? Acho que para quem nos acompanha, importante para mim, importante para o grupo AgroPlus, importante para a sociedade geral. Acho que foi uma informação muito interessante, acho que vai ser muito pontual esse nosso bate-papo. Eu agradeço a oportunidade, faço mais uma vez o convite, esteja conosco na Secretaria Municipal da Mulher, que nós vamos deixar o telefone com vocês. Já parabenizo a todos, a todas, a você, pelo programa e pelo nosso mês. O ano inteiro é nosso, mas eu acredito que ele é um mês extremamente importante para a gente poder falar, para a gente levar informações,
para a gente poder clamar enquanto sociedade. Eu parabenizo porque nós mulheres conquistamos muitos espaços, hoje a gente tem muitos lugares que antes que era do homem, né, se dizia machismo, somente espaços de homens, hoje a gente ocupou muito. A gente tem muito a comemorar, eu falo para as mulheres, a gente tem muito a comemorar, Cuiabá tem a comemorar por ter uma Secretaria Municipal da Mulher, um espaço de acolhimento à mulher, e tanta coisa boa. Então, assim, muito obrigada a todo o grupo, eu que agradeço e espero vocês para uma visita física e acompanhe a gente também na rede social, no Instagram. É isso aí, gente. Gratidão. Esse foi o nosso Papo de Imprensa, né? Para você acompanhar aí todo esse programa na íntegra, acesse as nossas plataformas de streaming no agroplus.tv e para mais notícias o nosso site, o www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!